Gravando. Daqui a pouco eu disponibilizo a aula para vocês gravada no ead.universo.edu.br com o link para o YouTube do Borginho, tá bom? Bom, dando sequência então ao nosso conteúdo, a parte 2 dos conceitos básicos de periodização, né? Então nós paramos em um ponto aí que nós vimos na semana passada os tipos de macrociclo, né? Macrociclo anual, semestral, quadrimestral e as características de cada um. Então hoje a gente vai ver as partes deste macrociclo, né? Então ele é dividido em períodos de preparação, competição, transição, e o que a gente fez na nossa primeira aula de conteúdo mesmo, que é o período pré-preparatório, instituído aí, colocado por alguns autores, né? Nesse sentido, a gente viu na primeira aula sobre o período pré-preparatório. Então, revisando aí para alguns, né, o período pré-preparatório então é dividido em 3 fases, né, que seriam anteprojeto, diagnóstico e o planejamento. No anteprojeto, você vai ter contato com o esporte, com a realidade da situação da temporada, da realidade da comissão técnica, a realidade de jogadores, de atletas que você tem, ou de pessoas que você vai treinar, e a realidade dos objetivos que você precisa executar, planejar e executar, né, para serem atingidos. Então, no período de anteprojeto, você reúne todas as informações necessárias para você montar o plano de treinamento do seu atleta, do seu aluno. Segunda fase, diagnóstico. Nós vimos várias ações, é a fase de realização dos testes. Então, os testes foram definidos no anteprojeto, médico, nutricionista, psicólogo, preparador físico, técnico, e aí você aplica os testes na fase de diagnóstico, né? Então você aplica os testes, pega esses resultados, e aí sim você vai para a terceira fase, que é o planejamento, né? E aí na fase de planejamento é onde você monta o plano de treinamento, como alguns autores chamam, ou a periodização completa, tá? E aí a gente viu na aula passada quais são, né, as atividades feitas, né, ou as fases e períodos que compõem uma periodização. Então, no período preparatório, né, que você leva o atleta, qual que é o objetivo dele? Avaliou, pegou os resultados lá. No período preparatório, o que você vai fazer? Levar o atleta, levar o indivíduo à condição de competir. Então, ele não tem condição de competir. O objetivo do período de preparação física é levar o indivíduo à condição física de participar de competição, né? Então, o objetivo do período preparatório, desculpa, é ganhar, né? Ganhar qualidade física, ganhar qualidade fisiológica, né? Então, você tem o objetivo de melhorar, né, o nível físico, fisiológico, técnico, tático, psicológico desse seu indivíduo, do aluno ou do atleta, né? E aí sim, com essa evolução, você consegue permitir que ele tenha a realização de performances marcantes, né, de desempenho significativo nas competições programadas, né, ou nos eventos programados. Mas o período preparatório ele é dividido em 2 fases. Então, o pré-preparatório, que a gente viu antes, é dividido em 3 fases: anteprojeto, diagnóstico e planejamento. E o período preparatório, dividido, então, em 2 fases. Tá? A fase básica e a fase específica. Né? A fase básica ela é composta pela preparação física geral do indivíduo. E a fase específica, óbvio, a preparação específica de alguns aspectos. Quanto tempo dura o período preparatório? O período preparatório, com as suas fases básicas e específicas, ela chega a durar 9 a 10 meses. Tá? Chega a durar de 9 até 10 meses no macrociclo anual.
no macrociclo anual. O normal é que a fase básica ela dure o dobro de tempo da fase específica, que vai ficar ali entre 4, 5 meses, até 6, 7 meses isso pode acontecer. Então, o normal é que ela dure entre 4 e 5 meses. E isso vai ser o dobro da fase específica. Então, a fase básica, em que eu trabalho componentes gerais do treinamento, as valências físicas básicas necessárias para uma boa performance, ela dura o dobro de tempo da fase específica. Então, se eu colocar 4 meses para a fase básica, a fase específica vai durar 2 meses. Né? Então, pense sempre dessa forma. Em qualquer tipo de macrociclo, tá? Qualquer tipo de macrociclo básico, né? Tirando o macrociclo de meeting, que eu já tinha explicado na semana passada, que o período de preparação dele é curto e o período de competição dele é longo. Então, no período de preparação física do macrociclo de meeting, eu não tenho fase básica, eu já vou para a fase específica. Eu não me preocupo no macrociclo de meeting em ganhar algum componente físico específico. Eu me preocupo em melhorar técnica e tática. E o que eu consegui de ganho físico na preparação técnica e tática é lucro. O meu indivíduo vai manter um nível de condicionamento regular, discreto, ao longo do resto da temporada inteira. Por isso, o macrociclo de meeting não deve ser usado por muitos anos. 3 anos consecutivos já é suficiente. A partir disso, o indivíduo começa a perder qualidade física, fisiológica e tal. Então, no macrociclo tradicionalzão, né, no macrociclo tradicional de 6 meses, 1 ano, 4 meses, tanto faz, a fase básica dura o dobro da específica sempre. Então, no anual, de 4 a 5, a outra 2. Então, no semestral, a fase básica vai durar aí de 2 meses a 2 meses e meio, enquanto a específica vai durar 1 mês e meio aproximadamente. E num macrociclo quadrimestral, eu vou ter 3 macrociclos no ano, 4 meses, 4 meses e 4 meses, a fase básica e a específica têm aproximadamente o mesmo tempo de duração. Ou você pode jogar um pouquinho mais para uma, um pouquinho mais para outra. 2 meses para básica, 1 mês para específica, quase 2 meses para básica, quase 1 mês para específica. Então, você vai regulando isso mais ou menos dessa forma, no quadrimestral. Sempre pensando em destinar mais tempo à preparação física básica, à fase básica da preparação física. Pois é nela que o meu aluno ele vai ganhar qualidade de trabalho. Então, na fase básica, eu não apresento condição de participar de competição. Então, eu estou começando o treinamento, não tem condição de competir. Se participar de competição, corre o risco de lesionar, né? Um risco muito grande de se lesionar. Na fase básica, o volume vai ser maior do que a intensidade, a gente já falou isso anteriormente. Então, dou ênfase na preparação do físico do indivíduo, do fisiológico. Não estou preocupado com técnica e tática ainda. Vou treinar, mas não é o foco principal. Trabalho os componentes gerais e básicos, como o nome da fase diz, básica. Então, vou trabalhar força, resistência de força, velocidade, potência, força dinâmica, máxima, submáxima, força explosiva. Então, eu treino força nessa etapa. E óbvio, né, essas qualidades elas têm que ser pensadas, né? Se eu for pensar, por exemplo, num atleta de MMA, num atleta de taekwondo, num atleta de levantamento de peso olímpico, primeiro eu vou treinar força, para depois treinar velocidade de movimento. Então, tem 2 formas de você treinar potência. Então, se eu estiver falando de treino de potência aqui, o cara precisa ganhar potência. Então, um atleta de MMA precisa ganhar potência de chute, né? Velocidade com força. Eu tenho 2 formas de treinar isso. Ou eu treino o chute em si, então o cara vai tentar chutar na maior velocidade, na maior força possível o tempo todo, ou eu treino de uma forma indireta.
Primeiro eu treino força, ele ganha força, e depois eu treino velocidade. E aí depois eu aplico a técnica. Porque se eu treinar técnica primeiro, ou velocidade primeiro, a hora que eu treinar força, eu perco técnica e eu perco velocidade. Então, normalmente a gente treina primeiro força, para depois treinar a velocidade. Né? Para não perder coordenação intra e intermuscular. Então, são outros aspectos aí dentro da fisiologia do treinamento. Agora, trabalho os componentes gerais. Trabalho força, potência, explosão, força elástica, força isométrica, força dinâmica, submáxima, excêntrica, resistência muscular, mobilidade, flexibilidade, tudo isso treinado na fase básica. Aí eu treinei a fase básica, treinei os componentes gerais, eu estou preparando ele para o treinamento de verdade. Então ele está se preparando para o treino. Aí o treino em si, que é específico de cada modalidade, vai ser na fase específica. Né? Então esses componentes gerais, pode treinar todo mundo junto, de qualquer modalidade. Aí a hora que eu for para a especificação da modalidade, é que tem que se separar cada modalidade. Cada atleta de modalidades distintas. Então, na fase básica, eu busco preparar o indivíduo para o treino. E o treino, de verdade, ele acontece na fase específica. Tá? Então, nessa situação, você preparou ele, aí você vai para a específica. Aí, na específica, eu inverto a dependência entre volume e intensidade, onde a intensidade passa a ser maior do que o volume. Aí eu treino as partes técnicas e táticas específicas da modalidade, ainda consigo ganhar componentes físicos, fisiológicos. Só que nessa situação, que você já preparou para o treino, na fase específica, o indivíduo já apresenta condição de participar de competição com o mínimo risco de lesão. Então, na fase básica, não é interessante ele participar de competição. O risco de lesão é maior. Né? Não estou falando que vai lesionar. O risco de lesão é maior. O risco de lesão sempre tem, né? Agora, o risco de lesão do indivíduo que está na fase específica, ele é mínimo. Ele é bem menor. Tá? Então, ele já tem condição de participar de competição. E o trabalho dele, o treinamento dele nessa etapa, é muito especializado. Então, não dá para misturar um corredor com um ciclista na mesma etapa de treinamento específico. Cada um tem a sua particularidade de treino. Tá? É isso aí, o que acontece em cada uma dessas fases, né? Que é o que a gente deveria pensar com os nossos alunos de personal. Né? O que a gente deveria pensar com os nossos alunos de personal. Alguém abriu o microfone aí. Te atrapalhei, né? Desculpa. Pode falar. Nesse modelo aí que você está explicando pra gente, eu posso dizer que você está falando de uma periodização linear, certo? Linear, até Se agora fosse, não... se fosse uma periodização linear reversa, essas questões de fase básica específica mudariam? Ou somente a predominância de intensidade e volume, que seria o contrário? Né, intensidade de volume, né, que seria o contrário. Porque eu não tenho... eu posso inverter até a especificidade do trabalho, só que em vez de me preocupar com intensidade elevada e um volume baixo no início, na inversa, eu me preocuparia com a especialização, com a técnica, sem me Entendi. preocupar tanto com a intensidade. O volume ele ainda vai ser alto, pode ser que não seja tão alto quanto a intensidade, mas ele vai ser alto. Que é, Guilherme, se você já frequentou, ou pelo menos foi para entender como acontece, as aulas em um box de CrossFit. Sim. Né? Você chega lá e você vai treinar o quê? Técnica de movimento. Certo. Você vai aprender movimento, e isso exige uma capacidade neural muito pesada. Então, se o coach não souber equalizar o excesso de informação técnica que você vai passar para o aluno, ele vai desistir do CrossFit. Porque isso gera fadiga central precoce. Então, apesar de ser o componente mais importante para a modalidade, eu tenho que equalizar. Se eu jogar sobrecarga neural demais, eu fadigo esse indivíduo e ele começa a deixar de gostar de praticar aqueles movimentos. Entendi. Entendeu?
Então eu vou para técnica, mas eu vou ter que fazer uma aulinha, um odd, jogar uma intensidade, aumentar o volume. Né? Então lá se faz um mix disso e vai gradativamente partindo para um componente técnico ainda mais avançado do que no início e a intensidade, né, prevalecendo. Entendi. Como é que ficaria essa questão da fase básica específica numa periodização ondulatória? Não, aí você não trabalha dessa forma na ondulatória. Aí você vai ondular. Quando você der ênfase ao volume, você dá ênfase ao volume, abaixa a técnica e abaixa a especificidade. Entendi. Quando chega no momento de você treinar com alta intensidade, com muita técnica, você abaixa o volume e não se preocupa com o componente básico, se preocupa com o componente técnico específico. Certo. Então aí ela vai ondular da mesma forma. Eu inverto a predominância de cada uma delas em cada momento da minha periodização ondulatória. Só que isso vai acontecer com muito mais frequência, no caso, né? Essa variação de intensidade e volume. Sim, e aí eu faço um parêntese aqui. Porque quando eu estou falando de fase básica e fase específica, eu estou pensando em todos os componentes do treinamento de uma modalidade. Estou pensando no treinamento físico, no fisiológico do indivíduo, estou pensando no componente técnico, no componente tático. Um jogador de futebol não fica sem chutar, sem receber a bola, sem fazer um passe. Isso é técnica. Ele não fica sem treinar ataque e defesa. Isso é tática. Ele treina, só que o componente é reduzido quando eu estou na fase básica. Se eu jogar isso para muscular, Zangou aí ou só o meu que zangou? Eu acho que caiu. Tem que falar pra ele pagar a net, né, velho? Sacanagem. Tem que colocar fibra ótica. Liga o microfone. Seu áudio está desligado. Não estamos te ouvindo. Achei. Agora sim. Aconteceu alguma coisa aqui, caiu minha internet aqui. Tá todo mundo aí ainda ou será que o pessoal desconecta também quando eu caio? Então, Não, acho que Tá continua, todo mundo. continua geral aqui. Então, beleza. Espera aí que eu perdi a linha de raciocínio aqui. Você vinha falando sobre quando transfere essa questão da periodização para a musculação. Você ia falar da diferença porque quando você fala da periodização, estava falando de todos os contextos do esporte, no caso, e aí você ia falar da diferença quando se traz para a musculação. Ah, sim, exatamente. Então, quando você vai para a musculação, Guilherme, você tem que pensar em aspectos apenas físicos e fisiológicos. Você não está pensando tanto na técnica.
Então, teoricamente, você tem que... O cara que vai para musculação, ele já sabe treinar, ele já fez os movimentos, ele já está treinando. Então, você tem certeza de que aquilo ali que ele está fazendo, ele já sabe executar, ele já sabe fazer um supino, ele já sabe fazer um leg press, ele já sabe fazer uma puxada, uma remada. E aí você não precisa se preocupar tanto com a técnica naquele momento. Tá? A não ser que seja um aluno iniciante. Tá? Então, se for um aluno iniciante, aí sim você tem que se preocupar. Eu estou tentando fazer as conexões aqui, tá? Aí sim você tem que se preocupar com a parte técnica dele. Né? Aí você não pode só passar um treino para ele, só passar um supino para ele, sem ensinar ele a fazer o supino. Então você vai ter que ensinar ele a fazer o supino, passar o básico da técnica, né? Para que ele possa, então, a partir daquele momento, executar um supino com qualidade. Agora, você vai exigir uma técnica muito excelente de um supino? Não, você não vai exigir uma técnica tão perfeita de supino. Mas você vai exigir que ele faça o supino com o mínimo de técnica possível. Não tem jeito de você não exigir essa técnica dele. Tá? Então aí você não precisa se preocupar tanto com essa divisão de básica específica. A ação por si só, o objetivo dela é treinar a parte... desculpa. Pronto, acho que eu te conectei ali. Tá me escutando aí? Sim. Então, beleza, voltou aqui. Então, o objetivo da musculação, Guilherme, é treinar os componentes básicos, né? Eu não tenho o objetivo na musculação de ficar treinando técnica de alguma modalidade esportiva. A musculação, ela tem o objetivo de treinar os componentes básicos. Então, lá, eu tenho que me preocupar em treinar o quê? Força. Eu tenho que me preocupar em treinar o quê? Velocidade, potência, resistência, amplitude de movimento. Então, isso é componente básico, isso é componente geral do treinamento. Então, a musculação por si só, ela é básica. Tanto que ela é componente básico da preparação física de todas as modalidades esportivas, inclusive o levantamento de peso olímpico. Então, o cara que faz um levantamento de peso olímpico, por exemplo, o cara que faz um powerlift, ele está preocupado em ganhar força, ele está preocupado em ganhar potência, ele está preocupado em ganhar velocidade. Então ele treina ganho de força, potência, velocidade, mas ele tem um determinado momento do treino que ele vai precisar, por exemplo, no LPO, treinar a técnica. Só que a hora que ele ganhou a técnica, que isso está automatizado, isso faz parte como que a gente chama isso mesmo? Isso faz parte da motricidade, da mobilidade básica do desempenho de força, visceral isso. Isso se torna automatizado, ele não precisa mais se dedicar tanto ao treino técnico, ele vai treinar o quê? Força, potência, velocidade, porque a técnica já está inserida. A técnica já faz parte do negócio, entendeu? Perfeito, eu entendi, só para ver se eu entendi legal mesmo. Aí você puxou para a parte da musculação e nós entendemos que é um componente básico mesmo da preparação de qualquer tipo de esporte, qualquer modalidade. E seria difícil focar nessa questão de fase básica específica pensando em musculação, mas que a musculação pode e deve ser usada, por exemplo, em pontos quando o meu aluno ou o meu cliente ele tem metas específicas bem estabelecidas. Por exemplo, se o Borges chegar em mim e falar que quer se preparar para virar um lutador de MMA, por exemplo, e precisa começar o trabalho dele do zero para melhorar as capacidades, a capacidade física dele e chegar a vir a nível de competição. Então eu posso usar a musculação na fase básica, como preparação dos componentes gerais, componentes fisiológicos, e aí na fase específicas, caso eu tenha conhecimento na parte de luta, eu vou trabalhar a parte técnica e tática dele, pensando na luta. É mais ou menos isso, né? É isso aí. Então, assim, nunca vai deixar de fazer a parte técnica de luta, né? Só que a exigência técnica do Borginho que está começando
não vai ser tão grande para giro de tronco, eu não vou ficar tão preocupado com onde que está uma mão minha, onde que eu for fazer o meu golpe, um jab, um direto, um cruzado, eu vou ficar socando com o objetivo de pegar o ritmo de movimento. Certo. Mas eu não vou me preocupar tanto com a técnica, o posicionamento da cabeça, para onde que eu estou olhando, onde meu queixo está apontado, eu não vou preocupar com o meu tronco, se está mais rodado para cá, se está mais rodado para lá. Né? Eu não vou preocupar se eu terminei o movimento todo na hora que eu soquei, ou se eu fiz um movimento só limitado do meu soco. Eu não vou preocupar se a minha perna ela está à frente ou está atrás, muito aberta ou muito fechada, entendeu? Eu vou preocupar em fazer os movimentos da luta por lutar. Borginho que está aprendendo, você colocou. Sim. Borginho que está aprendendo. Então eu vou me preocupar em fazer os movimentos da luta porque eu estou aprendendo a lutar. A exigência técnica não vai ser tão alta para não sobrecarregar o sistema nervoso central. E eu vou me preocupar em, primeiro, ganhar condicionamento do Borginho. Certo. Primeiro eu vou melhorar o VO2 do Borginho, primeiro eu vou melhorar a flexibilidade, primeiro eu vou melhorar a resistência, primeiro eu vou melhorar a força, primeiro eu vou melhorar essas questões, estabilidade de core, força de core, porque aí sim, a hora que eu for exigir gestos técnicos muito pesados, o meu físico aguenta aquele treino técnico exagerado. Tá entendendo? Sim. Agora, na musculação, eu não preciso pensar isso, por isso eu posso montar de início para o Borginho uma periodização linear. Eu não preciso me preocupar em montar uma periodização reversa ou ondulatória. Eu posso montar uma linear, porque tudo que eu fizer, já que eu sou sedentário, tudo que eu fizer, eu vou ter resultado. Qualquer coisa que eu fizer, eu vou crescer. Lembra lá do princípio da treinabilidade. Quanto menos treinado, mais treinável. Agora, o Borginho já tem 2 anos de musculação. Opa! 2 anos de musculação, não é o cara da musculação, mas aqui eu já consigo fazer algumas adequações mais específicas. Aí eu posso montar uma periodização reversa, aí eu posso montar uma periodização ondulatória, porque a técnica do supino eu já domino, porque a técnica do agachamento já não é tão pobre, porque a técnica de fazer uma remada já tenho dominância. Então, eu já conheço todas as técnicas de todos os movimentos. É lógico que eu não vou fazer na perfeição, porque 2 anos de musculação é muito pouco para fazer um exercício de musculação na perfeição. Por exemplo, agachamento, por exemplo, leg press, por exemplo, algumas questões de peso corporal, apoio no solo, né, barra fixa, algumas questões desses exercícios mais complexos que usa bastante o peso corporal ou os movimentos naturais, tirando as máquinas com peso livre, isso exige uma técnica maior, principalmente agachamento. Né? Então eu preciso me preocupar com esses aspectos, mas você está indo aí na linha de raciocínio certa, dentro desse processo mesmo. Né? Até porque a gente não sabe nem o nível, nesses 2 anos, o nível de profissional com que ele teve contato, né? Porque se em 2 anos, você, do básico até o final desses 2 anos, até ele chegar para você, ele teve, sei lá, um padrão A de qualidade de profissional, ele vai ter um domínio de técnica muito, muito maior do que um cara que só fez 2 anos de academia. Exatamente. É o que eu estava falando para um aluno ontem à noite, numa aula de ontem, a gente falando de algumas coisas assim de treinamento, de estudo e tudo, ele falou assim, Borginho, eu estou aqui fazendo educação física, eu tinha uma personal, e aí, fazendo o curso, eu percebo tanto que ela era limitada. Né? Então, assim, a mulher já era formada, já tinha tempo, e ela era limitada. Né? E aí, nesse aspecto, né, Diego, a gente percebe que esse processo de evolução, tanto do atleta, como do preparador, como do professor, como do médico, esse processo de evolução profissional, atlética, esse processo de evolução física, fisiológica, esse processo de evolução intelectual que nós temos, qualquer processo de evolução pessoal que você tenha, no seu relacionamento conjugal, ele é consciente. Ele é consciente.
e ele obedece alguns destinos que já são pré-fixados. Então, você casou, naturalmente, lá na frente, você vai querer ter um filho, você vai envelhecer, você pode ter um neto. São processos naturais, né? O treinamento é a mesma coisa. Você entrou na especialização da modalidade, então, naturalmente, você vai querer ser um atleta, você vai querer disputar algum campeonato, por menor que seja o nível desse campeonato. Então, são destinos que são pré-fixados, né? E para você participar desse processo de evolução físico, fisiológico, mental, intelectual, de relacionamento que você tem, você precisa vencer algumas barreiras, você precisa vencer algumas limitações de ignorância, de imperfeições, né? Quando eu falo de ignorância, é de não ser conhecedor, tá? Então o Borginho está estudando periodização. Eu sou ignorante na periodização. A hora que tem alguém falando de periodização, eu vou lá e paro e abro a minha orelha e falo assim, peraí que eu tenho que escutar o que esse cara está falando, porque eu sou novato no estudo da periodização, então eu tenho que estudar a periodização. Então, se eu for ignorante, no sentido bruto da palavra, eu vou falar assim, o que esse cara está falando? Periodização é fácil, é assim, assim, assim. E a gente sabe que não é. Então eu tenho limites. Eu sou limitado na minha ignorância. Eu sou limitado na minha imperfeição. Então, se eu me entender incompleto, imperfeito, né, eu consigo entender que o meu aluno, né, pensando que eu sou um pouco superior, entender que o meu aluno ainda mais ignorante, ainda mais imperfeito, em relação ao conteúdo X, em relação ao treinamento Y e tal, né, por meio de uma atitude minha, de vigilância, de percepção, de respeito, né, eu consigo entrar lá no fundo da minha consciência, entrar lá no fundo da consciência do meu aluno, né, e englobar, né, características ali de esforços progressivos nessa evolução pessoal, né? Nessa evolução física, nessa evolução fisiológica, né? Eu consigo fazer isso. Mas eu primeiro, para conseguir fazer isso, eu tenho que me entender como um indivíduo imperfeito e ignorante em algum aspecto. Há um tempo atrás aqui, eu falei pro Guilherme, eu falei conversando, não sei nem como é que foi, eu falei, não, eu vou fazer o curso lá do menino lá. Aí o Guilherme falou assim, nossa, então você vai fazer o curso? Nossa, vou te respeitar mais por isso. Né, Guilherme? Porque eu tô indo atrás de um conhecimento. Porque o dia que eu me conhecer, o dia que eu me conhecer, o dia que eu me ver limitado, ignorante, o dia que eu me ver detentor de todo conhecimento, eu paro de aprender. Eu falei para ele, claro, eu não posso parar de estudar, eu não posso me dar o luxo, nesse momento da minha vida, de parar de estudar. Em nenhum aspecto. Eu preciso ir atrás de conhecimento. Eu sou profissional ainda, eu não estou aposentado, não. O dia que eu me aposentar, se eu falar assim, não quero mais saber da educação física, vou fazer churro para vender lá na igreja. Aí é outra história. Aí eu vou estudar o quê? Como fazer um churro de melhor qualidade. Eu ainda brinquei com o Guilherme, né? Eu gosto de estudar as coisas. Aí eu vou estudar o quê? Hoje eu estou estudando o quê? Para aliviar minha cabeça dos estudos técnicos da educação física. Eu fico estudando charuto. Cachaça, charuto. Por quê? Só para brincar. Não quero me tornar charuteiro profissional. Não quero me tornar cachaceiro profissional, degustador de cachaça. Não. Eu quero entender o que é aquilo. A hora que eu entender o que é aquilo, eu consigo evoluir a minha capacidade de apreciar aquilo. O dia que eu entender como se faz um agachamento de qualidade, eu vou começar a gostar de fazer o agachamento, porque eu vou corrigindo pontos a pontos daquilo. E aí aquilo vai me dar prazer. O dia que eu entender periodização, cara, você não tem noção quando eu entendi periodização. Eu fazia periodização para ninguém. Eu criava um sujeito e fazia uma periodização. Aí chegava no final, pegava aquele negócio e falava assim, nossa, ficou top demais.
para um cara que nem existia. Porque dá prazer fazer o negócio, entendeu? Então, se você está treinando musculação e ainda não entendeu de musculação, você não pode parar. Você tem que partir para frente. Se você está estudando educação física e não gosta de educação física, tem alguma coisa errada. Você tem que entender qual é o limite que está ali, por que você bloqueou, tem uma limitação de ignorância, tem uma limitação de imperfeição ali. Tem um post meu, acho que do ano passado, falando de profissional de educação física e educador físico. Eu acho que eu postei isso ano passado, retrasado. O trem bombou, não sei nem porquê, tá todo mundo me mandando esse negócio e me marcando nele de novo. Aí tem um cara que mandou lá falando assim, professor... Oi? Eu que lembrei desse post seu uma vez, e toda vez que eu vejo a pessoa falando que é educadora física, me dá uma agonia tão grande. Não é? Post que você fez, aí o Humberto viu também, que aí ele pegou e postou, aí todo mundo começa a maior discussão desse negócio de educação e profissional de educação física. Não, e tem um monte de gente me mandando nele de novo, Marcela. Até a Érica falou, uai, mas você postou isso de novo? Apareceu na timeline dela. Eu falei, não, isso já tem tempo. Esses dias eu fiquei olhando o seu Instagram, né, várias coisas que você já postou para dar uma olhada, uma revisada mesmo. E esse eu já tinha salvo ele. E aí eu aproveitei, como era profissional de educação física, aproveitei para colocar isso daí, né? E aí e se você observa dele, aí deu maior discussão também nesse negócio aí. E aí, assim, se você observar os comentários que tem lá, tem um cara que comentou destruindo a educação física, que não sei para que discutir nomenclatura, né? Que coisa mais idiota, tinha que unificar, né? O conselho fica seu preocupado, ele apagou uns comentários dele lá depois. O conselho tem que preocupar com juntar as duas, não é separar nada não sei o quê. Aí eu dei uma descascada, eu não sou de responder não, sabe? Mas eu dei uma descascada nele, porque ele é lutador de boxe. Aí eu peguei e falei para ele assim, eu concordo com você, nomenclatura não serve para nada. Se eu te chamar de socador de saco de areia ou de boxeador, a sua porrada vai continuar sendo a mesma. Nomenclatura não serve para nada, né? Agora, o que serve? O profissional de qualidade. E por que você destrói, por que esse cara destrói a educação física? Por que ele fala mal? Por que ele não recomenda para ninguém? Porque ele não vive a educação física. Ele é limitado para a educação física. Ele vive para o boxe. Ele é técnico. Ele não é profissional da área da saúde. Ele não é profissional da educação física. Ele é técnico de boxe, o negócio dele é dar porrada, receber porrada, saber se defender. Esse é o negócio dele. E assim a gente tem o cara da musculação. Ele é marombeiro, o negócio dele é puxar ferro. Ele não entende de musculação. Se perguntar para ele que esporte você pratica, musculação. Musculação não é esporte, é base integrante da preparação física de todas as modalidades esportivas. Né? Então a gente tem que pensar nesse aspecto, viu, Guilherme? Então, se eu me entender com um limite de ignorância, opa, isso aqui chegou no meu limite, daqui para frente eu sou ignorante. Se eu me entender imperfeito em cada um desses aspectos, intelectual, conjugal, como pai e filho, como filho e pai, se eu me entender imperfeito e ignorante no processo, eu evoluo, senão eu vou ficar para trás, né? Vi um vídeo do Paulo Lento falando que a periodização não tem resultados significativos na musculação. É porque não aplica, né, Matheus? É porque não aplica, porque tem um monte de trabalho mostrando de resultados significativos da aplicação da periodização na musculação. Né? Ela tem resultados, desde que você aplique ela de forma correta. Se você aplicar ela de forma errada, ela não vai ter resultados. Professor. E aí hoje existe uma briga muito grande, Matheus, nesse sentido na internet. Periodização não serve para nada, periodização serve. Né? Então, eu, Guilherme, a Larissa, não sei mais, tem um monte de aluno fazendo o curso do professor Polito. E ele mostra claramente lá a aplicação da periodização para o treinamento de musculação. Né? Pode ser, Matheus, que para um indivíduo menos avançado, que é o que eu estou falando com o Guilherme, se eu pegar o Borginho que está começando a treinar, realmente não tem a menor necessidade de você fazer
Oi, travou? Estamos te ouvindo, pode falar. Estão ouvindo? É que eu recebi a mensagem aqui. Tá escutando aí? Sim, Tá de boa. Eu tinha Tá. te mandado mensagem na primeira vez que travou. Ah, não, só recebi agora. Então, Matheus, tá escutando, né, Matheus? Então, se eu me preocupar em periodizar um treino pro Borginho que tá começando, cara, entendeu? Ô, Gustavo, olha só, rapaz, tá grande, hein? Esse é seu? É Abre meu, tá com 3 anos. Nossa, Toda rapaz, aula mas tá ele quer vir bonito, aqui hein? dar uma olhada. E aí, dá tchau pro tio aí, dá tchau pro Tchau, tio. tchau, tchau. Tchau, pai, Ei, tchau, grandão. tchau. Ai, Fala pro seu pai estudar, pra ele ficar careca igual o tio, tá? Bom demais, Gustavo. Então, Matheus, se eu pensar em montar uma periodização para um cara novato, que nem o Borginho, realmente não tem resultado significativo. Não tem mesmo. Agora, pega um fisiculturista, meu amigo. Pega um fisiculturista para você ver se ele não tem periodização. Ou ele fala assim, eu acho que chegou o momento de tirar a água. Eu acho que chegou o momento de treinar X. Eu acho que chegou o momento de diminuir a carga para evitar uma lesão, a competição está chegando. Ele não faz eu acho, não. O negócio é programado. Ganha peso, ganha peso, ganha peso, ganha peso, ganha peso, hipertrofia, 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 hipertrofia. Aí chega um ponto que ele fala assim, opa, mantém, estabiliza, aí lá na frente ele, pum, cai água, hidrata, 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 vai para a competição. É periodizado o trabalho deles. Quanto tempo antes? Falta 4 meses para a competição. Periodizado, organizado. É planejado. Ele pode nem chamar de periodização, mas é planejado. Ou seja, existe uma organização das ações de forma planejada. Eu tenho uma frase do professor Belmiro, eu comprei o livro dele agora, ele vai autografar e mandar, depois eu posto para vocês verem, na promoção que ele fez de lançamento. Você quer ver a frase dele com relação a isso de periodização? Belmiro Salles. Quem não segue ele tem que seguir. Professor, doutor, PhD, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Belmiro Salles. Ele posta tanta coisa que agora eu não vou achar onde que ele postou isso. Borginho. Oi. Só falar essa parada aí, um pouco de periodização. Eu já falei para muita gente já aqui, trabalhei com muito profissional ruim, né, que eu fui mesmo dar um up assim, quando eu peguei o Diego Falcão. O Diego Falcão, ele fez toda a periodização, fez todo o negócio. Então, tipo assim, como a gente teve um período curto para preparação, ele invadiu a parte do campeonato como parte de preparação. E aí a gente jogava, né? E aí a gente jogava com a perna pesada, cansada, aí tá, a gente ganhava o jogo, perdia outro e tal. E aí a gente reclamava para ele, fala, cara, tá ruim. Ele, calma, que na hora que acabar, vai alavancar e o time vai subir muito de produção. Vocês vão buscar o campeonato depois do 5º jogo. E a gente, tipo assim, ninguém acreditava, porque você começa a perder, cara, você é um time que é para ganhar. Você pega 1, 2, em 5 jogos, você fala assim, velho, esse cara tá viajando. Cara, quando eu deu o 5º jogo, terminou o 5º jogo, a gente ganhou, tipo assim, na última bola, todo mundo morto, e aquele negócio todo, sabe? Todo mundo fala, caramba, cara, não é possível que a gente tá fazendo jogo pau com um time desse. E aí ele falou assim, ó, semana que vem é a semana que vocês vão subir fisicamente. Olha como é doido. Semana que vem é a semana que vocês vão subir fisicamente. No próximo jogo, se vocês não bater de 30, e era um time mais forte do que o outro, se vocês não bater de 30, eu mudo meu nome. E aí mano, foi tipo assim, nós demos acho que 40 no time. É isso aí. A perna leve, todo mundo pulando, fazendo as coisas. Tipo, a gente deslizou no campeonato. Tipo, fisicamente assim, a gente tava deslizando. Então, aquele, o negócio que você falou é totalmente real. Se for pegar uma pessoa que, tipo, você tá saindo de sedentarismo agora, mas você criar uma periodização, não adianta. Enquanto ela
não adquirir um nível de treinamento, né? Mínimo. Né? Não surte efeito, mas num alto nível não tem jeito, né, cara? Olha só esse post aqui, ó, pessoal, tá? Do professor Belmiro, tá? É um dos grandes pesquisadores do treinamento de força hoje no Brasil, gente. Tá? O cara é referência fora do Brasil. Aí ele postou isso aqui, treta da periodização, polêmica por visibilidade, será? Né? O cara tá fazendo isso para ganhar visibilidade. Aí ele pôs artigos aqui tudo, aí ele pega e fala assim, ó, teve um artigo publicado agora, em 2020, que é o porquê, por conta disso, Matheus, que os caras estão falando que não serve para nada. Um artigo publicado agora em 2020, que fala que não tem evidência sobre a efetividade da periodização, né, não utilizar a periodização para nada. Aí, ele coloca aqui um grupo pesadíssimo de 43 pesquisadores na área de treinamento de força no mundo, incluindo Steven Fleck, Kramer, Stone, Ratames, Ralph e uma pancada, são 43 grandes pesquisadores na área de treinamento de força, escreveu uma carta ao editor da revista Medicine Science Sports Exercise, questionando a fidelidade do artigo publicado pelo Buckner, que foi aceito pela revista. Disseram que é uma reafirmação de informações contidas em outros estudos do próprio autor, do próprio grupo, que não tem seletivo de relevância nenhuma de referência na literatura. E aí ele vem e fala assim, ó, além disso, no artigo publicado semana passada pelo grupo do Stone, em 2020, eu estou procurando esse trabalho aqui, eu ainda não achei, os autores comentaram que pesquisadores que estão criticando a periodização fazem isso com base numa simples busca por resultados estatísticos, muitas vezes com indivíduos destreinados, e querem extrapolar esses resultados para atletas de alto nível, né? Vai ter um curso agora com o Belmiro, infelizmente eu não vou conseguir fazer, por questão financeira mesmo, eu tenho outras prioridades agora para cuidar, não é que é tão caro, mas é que eu não posso dispor disso agora, chama Curso de Capacitação em Periodização e Treinamento Combinado, dias 12 e 13 de setembro, 10 horas no total, com o Roberto Simão, que é o outro grande pesquisador na área de treinamento de força, e o Belmiro Salles. Vai ser um curso online, sábado e domingo, se não me engano, ou sexta e sábado, tem que olhar isso aí direitinho. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso e assumir uma postura dessa. Eu acho que existe, assim, tanta coisa sobre periodização publicada em revistas e livros de autores de altíssimo nível que é impossível a gente falar que a periodização não serve para nada. Aí, mais uma vez, Matheus, pega o Borginho sedentário que está começando a treinar, eu não preciso fazer periodização com o Borginho. Eu só vou treinar resistência agora. E treino resistência, 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 resistência. Depois eu vou lá e treino força, força, força. Depois eu vou lá e treino hipertrofia, hipertrofia, hipertrofia dele. Aí, a hora que eu atingir um patamar mínimo, como o Diego colocou aí sim, eu começo a fazer o treino e vou, vai chegar lá no seu casamento, você vai... Eu tô gorda ainda. Espera, vai chegar lá no seu casamento, você vai emagrecer, você vai assustar. Espera, vai chegar lá no dia tal e tal, você vai arrebentar, como o Diego colocou aí. Por quê? Porque o planejamento, ele é seguido. E é provado que há tantas semanas de treinamento X eu melhoro tal, tantas semanas de treinamento tal eu melhoro Y, tantas semanas de Y eu melhoro W, e aí vai. Isso é provado. Agora, se eu quiser extrapolar as coisas que eu estou fazendo para um grupo de pessoas, extrapolar para um outro, não vai dar certo. Se eu falar de periodização de musculação e extrapolar para o basquetebol, eu vou me ferrar. Existe uma periodização, um treinamento de musculação específico para o jogador de basquete, um específico para o jogador de vôlei, um específico para o nadador. Então eu tenho que entender a especificidade. E aí quando a gente pega alguns artigos, eu tenho que ter uma cautela. Peraí, o cara publicou isso aqui, mas será que isso aqui realmente é relevante? Eu tenho X, Y e Z de outros autores falando o contrário. Por que esse cara mudou tudo de uma hora para outra? Não preciso assumir isso como verdade.
Eu tenho um monte de bases aqui, ó, de tempos atrás, que trabalham com uma teoria X e funciona. Por que esse cara mudou? É o que o Belmiro colocou ali. Tá querendo chamar atenção na rede social para ele. E rede social, pessoal, não é lugar de estudar. Rede social é lugar de você ter informação. Não é lugar de você buscar. Obrigado por ter falado isso. Obrigado. É porque tem muita gente que vive a rede social como se fosse a vida. E não é, não. Rede social não é lugar de você... Não é lugar de você adquirir conhecimento. É lugar de você adquirir informações. Como você junta essas informações é que transforma essas informações em conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Então, o que eu fiz? O Belmiro tá lá, postou o artigo lá, eu tô procurando o artigo. Eu não tô cuspindo, vomitando e falando o que o Belmiro falou é a verdade. Mas Borginha, ele é PhD, não interessa. Será que ele também não tá querendo chamar atenção pro Instagram dele? Para ganhar seguidor? Para pagar os trem dele? Eu quero o artigo para eu ler. Se a minha conclusão e depois mais pessoas dentro da área começarem a falar a mesma coisa, aí eu vou atrás. Por quê? Porque eu não sou pesquisador, não sou eu que estou fazendo a pesquisa lá do negócio. Eu sou um leitor. Eu sou um profissional que estou pegando aquela informação e quero utilizar ela como parte integrante do meu trabalho. O dia que eu for pesquisador, o dia que eu publicar um livro, o dia que eu quiser vender minha internet, aí sim eu posso seguir por esse caminho ali para vender a minha internet. Porque aí eu vou partir para o lado comercial, né? Para chamar atenção para o negócio. É o que pode acontecer, né? Professor, uma pergunta. Eu tenho um aluno que está iniciando na musculação hoje. E eu tenho um aluno que voltou do período de pandemia e está voltando a treinar, mas já treina há muito tempo. Qual que seria o período de adaptação de ambos? Não existe, cara. Não tem jeito você... Eu não sei quanto do pulmão do cara foi comprometido, se ele foi internado, se não foi internado, se ainda está com o pulmão comprometido, se perdeu massa muscular nesse processo de internação, se não internou e estava fazendo treininho básico em casa sozinho. Mas ele não teve coronavírus, não. Tô falando assim, voltou de um período de sedentarismo, né? 4 meses parado em casa. Tudo que ele fez antes interfere. O biotipo dele interfere, o estilo de vida, o que ele fez no sedentarismo dele aí, entendeu? Se ele estava comendo bem, se ele está bem na cabeça dele, se ele ficou afetado psicologicamente, se ele não ficou afetado, tudo isso interfere, Cássio. É muito individual, cara. E ainda bem, graças a Deus, que é individual, que agora você tem que entender o seu aluno, ter empatia por ele, criar conexão com ele, para você entender o que aconteceu, para você entender o que você vai fazer. Porque se você me passasse só essas informações e eu te falasse, não, Cássio, peraí, 2 semanas e mais 4 dias e 3 horas é o pronto ideal de adaptação. Aí ele vai para frente, já pode meter treino de hipertrofia de força por mais 2 semanas, 23 horas e 5 minutos. Aí seria muito fácil, entendeu? Então é cautela mesmo e analisar o seu aluno, avaliar ele, pensar como que ele está psicologicamente, fisiologicamente, comeu bem, não comeu bem, dormia bem, não dormia bem, está com problema, perdeu o emprego, não perdeu o emprego, está com problema financeiro, não está com problema financeiro, tudo isso interfere no que você vai fazer de treinamento com ele. Tá? Não dá para você generalizar, não. Não dá para a gente nem falar assim, ó, 3 semanas é suficiente para ele se readaptar. É muito pobre as informações para a gente generalizar isso desse jeito. Né? O Iago está falando aí assim, ó, eu estava conversando com o Mumu, né, sobre algumas postagens de doutores por aí. Temos que saber o porquê e para quê antes de falar que algo não dá certo ou não funciona. É a mesma coisa. O que funciona para um não funciona para outro. Gente, isso que está nesse slide aí, cara, é clássico, é base de trabalho. Não esqueçam disso. Isso é base de trabalho. Tudo que você for fazer, baseie-se nisso que vai dar certo. Baseie-se nisso que a gente está falando. Qual que é o objetivo do período preparatório? Porque o Cássio vai voltar a treinar o aluno dele agora. Qual que é o objetivo dele? Ganhar condicionamento físico. Eu não tenho que preocupar agora, Cássio, em qualquer jeito que esse cara estiver voltando.
eu não tenho que me preocupar quanto tempo eu vou gastar para adaptar. Eu tenho que preocupar em ganhar condição física. Ganhar condicionamento físico. Eu tenho que me preocupar em evoluir a forma física dele. Para depois eu ganhar a forma física. Então, primeiro eu vou desenvolver condição básica. Primeiro eu vou treinar resistência, primeiro eu vou treinar força, primeiro eu vou treinar resistência de força, primeiro eu vou treinar cardio, primeiro eu vou treinar sistemas fisiológicos, metabolismo, para depois eu obter a forma. Aí lá no período de competição, o que eu vou fazer? Estabiliza. Que é o que o Diego colocou. Por que que o cara pegou e falou para ele assim, ó, não preocupa não, não preocupa não. Bem aqui, ó, o cara falou assim para ele, ó, não, gente, na semana que vem vocês vão fazer, na semana que vem vocês vão atingir tal. Aí o cara vai lá, pá, e depois o que que ele faz? Mantém a forma. Porque ele sabia que ele estava trabalhando os componentes básicos. A hora que eu estou trabalhando componente básico, eu não estou preocupado em rendimento, eu não estou preocupado em participar de competição, não estou preocupado em resultado, eu estou preocupado em desenvolver a obtenção das condições físicas básicas necessárias para atingir a performance. Aí a hora que eu faço assim, ó, vou passar para a minha etapa de específica de treinamento. Aí, meu amigo, o que que você vai fazer? Aí você vai obter a forma, aí você vai ganhar, aí não tem jeito, aí você vai chegar no topo onde você planejou, se tudo estiver de acordo com o que foi planejado, né? Não tem jeito, tá bom? Ah, Borginho, você faz isso e dá certo? Não, erro diversas vezes. Eu errei agora com um aluno meu de personal, de orientação, eu errei com ele. Falei para ele, cara, eu errei e tal. Não preciso. Ele não entende de treinamento. Mas eu errei. Era para ele ter atingido pelo menos 30% a mais de rendimento e não atingiu. Por quê? Porque o Borginho errou na periodização do treinamento dele. É um cara que já treina há 1 ano e eu errei na periodização do treinamento dele. E é normal, cara, você vai errar, entendeu? Por quê? Porque talvez ele não tenha passado as informações adequadas, porque talvez ele não tenha treinado de forma coerente quando eu falei para treinar X, ele treinou Y, talvez ele tenha agregado mais carga do que ter sido agregado, talvez os movimentos, talvez ele não fez os treinos em dia e falou que fez, e talvez eu errei a periodização porque eu errei a periodização, que é o que eu acho que aconteceu, porque esse cara gosta de treinar, entendeu? É consultoria online, eu não estava do lado dele, então a percepção ela é mais fraca do que as conexões minha e dele são mais fracas do que um trabalho personalizado, presencial. Então eu errei 30% menos de rendimento, mas eu já sei onde eu errei. E agora eu vou corrigir. Eu errei no volume de treino dele. Coloquei um volume muito baixo para o que ele é capaz de fazer. Então agora eu vou corrigir o treinamento dele. Entendeu? E assim vai, a gente consegue melhorar as coisas assim. Agora, falar que uma coisa não presta, que não dá resultado, que os resultados não são significativos, mas peraí, os resultados não são significativos, né, Matheus? Mas tem resultado? Tem? Ah, então, por que não periodizar? Me fala. Presta atenção numa coisa comercial. Paulo Gentil falou que periodização não tem resultado significativo na musculação. Não tem resultado significativo. Em cima de quê? Qual é o controle? Não periodizar? Quer dizer, então, que não periodizar e periodizar dá o mesmo resultado? Os resultados não são mais significativos? Aí eu te pergunto, Matheus, você vai contratar o Borginho para ser seu personal. Aí o Borginho pega e fala assim, beleza, amanhã eu vejo como é que vai estar meu ânimo e monto o seu treino. Não, acordei de mau humor, faz esse exercício aqui. Vai dar resultado. Agora, se eu chegar para você e falar assim, seu treino dessa semana vai ser X, seu treino da próxima semana vai ser Y, nesse momento aqui a gente vai dar um descanso, nesse momento aqui eu vou progredir tantos %, nesse momento aqui vai ser treino pesado de força. Se eu periodizar seu treino por 2 meses e te mostrar uma planilha organizada de treinamento, coloridinha, bonita, com gráfico, o que você vai fazer? Eu nunca
nunca tive um personal que fez um negócio desse na vida. Aí eu faço treino com você periodizado, você tem o mesmo resultado do que não periodizado. Aí eu pego os seus resultados e faço assim pra você, ó. Pau! Aí você, meu Deus, esse cara é Deus na terra, é Deus no céu, Borginho na terra, NB na terra, não é mesmo, Larissa? É Deus no céu, NB na terra. É isso aí, NB na terra sempre. Por quê, gente? Porque eu tô vendendo um trabalho, eu tô vendendo uma relação. Se eu continuar, eu falo isso sempre, se eu continuar querendo vender hora-aula, o cara vai me tratar como hora-aula. E uma hora ele vai desvalorizar a minha hora-aula. Venda a relação com o seu aluno. Você tem que criar ligação com o seu aluno. Caso contrário, você não vai ter fidelidade. E isso que eu estou falando de você periodizar, de organizar, de mostrar para o cara, isso cria um laço, cria uma ligação, cria comprometimento. A hora que você fala para o cara, ó, treina certinho aqui porque a próxima etapa vai ser X. Ele está esperando a próxima etapa. Aumenta a credibilidade do aluno, né, Borginho? Sempre. Sempre. Larissa, eu tenho uma esteticista que faz minha limpeza de pele, que cuida dessas manchas que eu tenho para evitar virar câncer e tudo mais, porque eu tenho predisposição, e ela, eu não preciso ficar olhando no meu celular que dia que eu tenho tratamento X na minha pele. Meu ortodontista, meu dentista, eu não preciso ficar assim, será que eu preciso fazer um raio-x? Será que eu preciso fazer uma limpeza nos meus dentes? Será que eu preciso fazer uma... Não, o cara me liga. Borginho, já tem 6 meses que você não faz um raio-x, já tem 6 meses que você não faz uma limpeza no seu dente. Borginho, já tem meus médicos, minha esteticista, minha fisioterapeuta. Borginho, tem 3 meses que você encerrou uma etapa da sua reeducação postural. Seria um momento da gente retomar mais uma fase do tratamento. O que você acha? Ela não impõe, não. Ela, o que você acha? Eu nem pergunto. Eu falo assim, pode marcar. A minha esteticista, ela liga e falou assim, ó, já passou 3 meses que a gente fez aquele peeling lá para tirar aquelas manchas tal. É um momento de fazer uma reaplicação de uma substância, uma limpeza de pele e tal. O que você me diz? Podemos marcar essa semana? Isso é credibilidade. Você sabe por quê? Porque ela está marcando lá o tratamento. Ela está marcando o que eu fiz, o que eu preciso fazer, o que eu vou fazer. Como que eu não acredito num profissional desse? Como que eu não acredito? Minha nutricionista me liga. Já tem 2 anos que eu não vou nela. Ela me liga. Borginho, tem tanto tempo que você não faz um controle alimentar. Como é que tá a sua dieta? Vem aqui pra gente conversar. De maneira informal mesmo, só quero te ver. Ela sabe que mantém o vínculo. A hora que eu falar assim, vou voltar a fazer um treinamento mais pesado, vou voltar no nutricionista. Para quem que eu vou ligar? Para ela, que me manda mensagem de parabéns, de feliz aniversário, que me manda mensagem de feliz dia dos pais, que me manda, mesmo não sendo mais cliente dela, ela me manda. Ela me marcou numa postagem do dia do profissional de educação física. Assim como eu marquei ela no dia do nutricionista. Você entendeu o que é? E ela pega os pacientes dela e me manda. Tá entendendo? E eu pego os meus alunos de personal e mando para ela. E a gente não tem mais essa relação. Tem 2 anos que eu não a vejo. A gente só conversa. Mas o link está criado. Aí sim, se você cria um link com seu aluno de personal, isso vai evoluir. Você entendeu, Matheus? Então, se tem uma periodização, não tem resultado significativo, ou seja, ele diz que periodizar não gera mais resultado do que não periodizar. Agora, para quem? É para sedentário? É para praticante? Homens ou mulheres? Qual é a idade? Qual o nível de treinamento deles? É para atleta ou não atleta? Olha o tanto de coisa que a gente ainda tem que pensar, né, Matheus? Tem muita coisa, né, que a gente tem que pensar, como o Iago colocou aí, né? Tem muita coisa que a gente tem que saber ainda antes de falar que aquilo funciona ou não funciona. Tem muitos detalhes.
Só pegar o que foi cuspido, escarrado na rede social. E por isso eu posto, daqui a pouco eu vou postar um sobre flexibilidade. Ainda vou marcar o professor Abdala, que para mim é a referência de treinamento de flexibilidade no Brasil. É um artigo de um pessoal do Brasil, do Rio de Janeiro. Oi? Falando nisso, eu acho que ele sumiu do Instagram, não sumiu, não? Não. Tá lá ainda. Ele até me curtiu uma postagem. Ele mudou o Instagram dele, não sei se você sabe. Não sabia. Eu vou pegar o dele aqui e vou te mandar para você dar uma conferida aí depois. Ele até curtiu meu último post aqui. Então tá. Professor, então, só pode falar, Cássio. Puxar um gancho aqui. O que eu percebo é que cada pesquisador defende a sua vertente através dos estudos que embasam melhor as suas vertentes, né? Eu acredito que a gente, como profissional na prática, e não como pesquisador, mas o profissional que lidar diretamente com o aluno ou com o paciente, a gente tem que procurar estudar todas as vertentes de pensamento e procurar o que encaixa melhor com o nosso aluno ou o nosso paciente, né? Ah, mas é natural, né? É natural, não tem... Se você vende peixe, você vai falar que a carne não presta. Mas o grande problema dessa questão dos estudos do Paulo Gentil, por exemplo, ele muitas vezes, muitos estudos que ele conduz sobre a questão da periodização para comparar se ela funciona ou se ela não funciona, os grupos de treinamento dele fazem equalização de carga para manter ali um número X de repetições. Isso se encaixa como uma forma de planificação e periodização de treinamento. Porque se um cara for fazer 3 séries de 10 repetições durante 6 meses, mantendo a mesma carga, a mesma cadência, o mesmo tempo de descanso, obviamente ele não vai desenvolver. Então, se ele vai ter que equalizar essa carga para ele continuar tendo evolução, ele está fazendo uma espécie de periodização de treinamento. Só tá muda o nome. Tá planejando, não tem jeito, entendeu? Exatamente, eu penso da mesma forma. É isso aí. Agora a gente tem que tomar cuidado. Esse cara quis causar para chamar atenção. É isso aí. Tatiquinha boba, idiota, que vai pegar... Na verdade, o nego pega a raiva dele. Aí deixa ele ser Joãozão. Falar em rede social, pessoal, eu tenho um pessoal que está me orientando aqui para a organização das minhas questões de curso, online e tudo, e eles instalaram um aplicativo aqui no meu celular que gerencia meu Instagram e apagou um monte de contatos meus. Eu não sei se eu deixei de te seguir, se eu estou te seguindo e tal. Não foi por querer, mas caiu mais de 1000 seguidores aqui, mais de 1000 pessoas que eu sigo. Aí o aplicativo, o que ele faz? Essas pessoas não têm interação com você e você não está tendo interação com ela, já tem não sei quanto tempo. Aí ele deixa de seguir automaticamente para aumentar a visualização do meu Instagram. E aconteceu. Mas eu não queria deixar de seguir os meus alunos. Então, se tiver acontecido com você, depois você me marca lá que eu volto a seguir, tá? Que é justamente isso que eu estou acabando de falar. É essa rede de relacionamento. Você não pode quebrar a sua rede de relacionamento, tá? Também, né, Iago? Já aconteceu isso também? O aplicativo corta seus contatos, assim, sem nem te perguntar. Então, se não foi por querer, tá? Não deixei de te seguir por motivos pessoais, tá bom? E eu acho que isso tem que voltar. Eu já falei com eles lá, eu falei, eu não quero deixar de seguir os meus alunos, por menos interação que eles tenham comigo. Ah, mas eles nunca curtiram uma foto sua, nunca comentaram em nada. Eu falei, não interessa, deixa o cara seguir, e eu quero continuar seguindo eles também, tá? Não interage, eles cortam. Exatamente. Aí eles colocaram isso lá. Eu estou tentando reverter o processo, mas eu não sei se vai ser possível. Acho que eu vou ter que ir um por um e seguir novamente. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Vamos terminar nosso assunto da aula de hoje aqui. O período competitivo, né, que é o período de manutenção. Né? Então, o Diego chegou lá, atingiu a performance, ganhou de 40 na frente e tal. Aí, a hora que chega nesse período, não estou falando que eu estou na competição, no período competitivo, né, que é o fisiculturista, hipertrofia, 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 chega um momento que ele tem que parar de hipertrofiar. Ele vai manter o grau de hipertrofia que ele ganhou. Então, 3 semanas antes da competição, se ele tentar ganhar mais massa muscular, ele pode não secar o suficiente lá,
tá? Ou não, ou até machucar antes de subir ao palco, e aí impede ele de continuar o treinamento, né? Então eu tenho que, um período antes da competição, atingir o período chamado de competitivo, que é um período de manutenção, que envolve todo o tempo que se desenvolve as competições, e na maioria das vezes abrange até um período que antecede a competição, que é o que eu estou te colocando agora, que eu vou receber a estabilização de tudo que eu consegui, que eu vou manter tudo isso que eu consegui para chegar lá na frente e conseguir participar da competição e ter um rendimento significativo, tá? Para alguns autores, como por exemplo para o Stélio Dantas, de 2003, a citação, a carga de trabalho, a carga de treinamento neste período, ela é reduzida de 20% a 30%. A carga de treinamento, né? E aí eu vou preocupar em quê? Preparação técnica, preparação tática, em detrimento da minha preparação física. Eu vou esquecer minha preparação física e vou me preocupar com técnico, com tático. Por exemplo, o fisiculturista. Já ganhou massa muscular, agora vai começar a secar, desidratar, e aí ele vai treinar o quê? Poses. Vai fazer a coreografia dele, que ele vai entrar, vai fazer as poses, corrige pose, faz pose, corrige pose. Ele já vem fazendo isso antes. Só que quando vai chegar nos momentos de competição, ele tem que fazer o cérebro dele o quê? Automatizar aquilo ao máximo. Aí ele chega lá com a qualidade aumentada, tá? Então a preparação física fica de lado, a carga de trabalho cai de 20% a 30%, né? No fisiculturismo, tenho colegas aí que estão trabalhando, né? Eu não sou fisiculturista, não treino para fisiculturismo, mas eu tenho alguns colegas que fazem isso, como por exemplo o professor Cristiano Bertoldo. Quem tiver o Instagram dele aí é um carinha bom de se seguir também. Cristiano Bertoldo, da Universidade Federal do Maranhão. Ele trabalha com atletas de fisiculturismo feminino e ele reduz a carga, não é 20% a 30%, não. Ele reduz a carga de trabalho dele para 40%, 30% a 40% de 1 RM. Então pensa só no que o cara faz. E aí ele usa Katsu Training, ele usa treino de oclusão vascular para continuar mantendo o treinamento dos seus atletas ali, tá? Desculpa, Diego, eu tô aqui na tela do computador, cara, eu não consigo acessar isso aí agora. Depois você manda lá no meu Instagram. No aquele vídeo lá, você já comentou, aquele vídeo lá de ontem. Ah, tá. Nossa, é foda, né, cara? É brincadeira. Teve gente que me marcou num outro vídeo aí também, acho que eu dei trela de rir dos caras. O moleque, aquele moleque fazendo agachamento da mulher lá é brincadeira. É isso aí mesmo que eu mandei. Aquele é brincadeira, aquilo sim é agachamento de verdade, né? Certo, pessoas? Então, período competitivo, é isso, tá? Período de transição, né? Não precisa nem entrar em detalhes no período de transição, tá? O período de transição, então, é a fase em que você vai ter perda inevitável de desempenho. Não se preocupe. Deixe acontecer, tá? Perca condicionamento físico, que depois seu corpo vai se restaurar, né? Você vai reduzir volume, intensidade de treino, deixa seu corpo se restaurar para a próxima etapa do trabalho. Porém, você pode fazer uma transição ativa e não passiva. A transição ativa, ela é feita através de esportes que vão promover um equilíbrio, né? E não vai cair tanto o rendimento. Então, dependendo de uma temporada para a próxima, seria interessante você fazer uma transição ativa. Por exemplo, a Champions League acabou agora. Os caras estão fazendo uma transição ativa, porque já vai começar a Champions League 2020-21. Se eu ficar numa passiva, os caras que já perderam rendimento com a quarentena vai perder mais rendimento ainda. Então é melhor fazer uma transição ativa, cair um pouco somente, manter um mínimo de rendimento para depois começar a próxima temporada, né? Então você tenta manter um nível de desempenho, né, de prática da modalidade, né, um pouquinho mais elevado, tá? Mas é necessário fazer uma quedinha, por menor que seja, tá? Essa recuperação do sistema fisiológico, recuperação da homeostasia, recuperação do metabolismo, tá? Ela é necessária de uma forma mais completa do que naquelas semaninhas de transição que a gente faz nos microciclos, que é o que a gente vai ver
na próxima semana. Então, deixei aqui um quadrinho bem colocado pelo Dantas de quanto tempo dura cada uma dessas fases, períodos, em ciclos anuais, semestrais e quadrimestrais, tá? Para você ter uma noção aproximada. E é lógico, vai depender da temporada, da modalidade, do tipo de treinamento que vai ser feito, né? Então, é uma média, tá? Isso é uma ideia geral do processo. Depois você dá uma olhada aí. Tá, isso aí que a gente já falou. E aí a gente vai começar com a divisão dos períodos e fases. Divisão dos períodos e fases. E a gente vai falar disso. Você quer começar agora e interromper a ideia no meio, ou vocês querem começar semana que vem? A gente está com tempo de sobra. Eu não quero agregar informação demais para vocês. Só que a hora que a gente começar aqui, parar na metade, o que vocês acham aí, gente? Melhor começar na próxima aula. Eu também acho. Começa na próxima. Eu vou tentar falar menos E aí? na próxima aula para não te atrapalhar tanto. Não, o problema é a neném que fica aí atrapalhando, deixa falar, conversa demais. Pois é. Tudo bem, então, começar e aí dar a ideia da continuidade de mesociclo e microciclo tudo junto de uma vez só, né? Por mim é melhor, não sei se todo mundo concorda. Porque o que a gente viu agora, né, que a gente finalizou a ideia, foi dos macrociclos, tá bom? Tranquilo também, Ian? Beleza. Que a gente viu agora as grandes ondas, né, que é a ondulação geral, a carga de trabalho geral. O Júlio também tá tranquilo, pode ser, né? Porque falta o quê, pessoal? 25 minutos para acabar a nossa aula. Em 25 minutos eu acho que eu não termino de falar os microciclos todos, entendeu? E aí a gente vai quebrar a ideia na metade, mas não é problema, mas Matheus também na próxima aula? Então, beleza. Tem 24 pessoas aí, tinha que ser 37 alunos, tem 24, Diego também próximo. Então tá, pessoal. Aí a gente terminou a ideia, Daniel também concorda? Beleza. Então, grandes ondas, macrociclo, a gente finalizou a ideia disso, de toda a organização, períodos, fases, duração, o que faz, o que não faz, e foi bom essa interação aí com essas perguntas de periodização e de tudo, e fala de outros professores, Pamela também concorda, beleza. E aí a gente vai agora para os detalhes, mesociclos, que são as ondas médias, de 3 a 5 microciclos, e as ondas pequenas, que são os microciclos, que vai de 4 a 12 dias, mas a gente vai trabalhar com o Otávio também concorda na próxima. Então, acho que fechou, né, pessoal? Já deu mais de 10 pessoas falando aí na próxima, né? E aí, na próxima semana, então, a gente começa nesse slide aí e finaliza essa parte 3, né? A gente finaliza a terceira parte, Cássio também fechou, né? De periodização, tá? Aí eu vou falar dos modelos de periodização na outra semana. Aí eu vou falar de periodização linear, ondulatória, em blocos, que aí pode ser aplicado inclusive na sala de musculação. Aí eu vou falar de modelos de periodização, tá? Não estou falando que um é melhor do que o outro, eu vou falar de modelos. Aí você vai ter que ver qual é o esporte, a necessidade, o tempo que você vai aplicar cada um, tá bom? E aí a gente finaliza na outra semana todo o processo, tira dúvidas e prova, tá? Pessoal, então eu vou interromper a gravação aqui para disponibilizar o vídeo para vocês daqui a pouco.